Olá, eu sou o Dimas, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Nessa videoaula, eu trago para você a correção da questão número 3 que caiu aí na prova do SPSEC, a Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Uma questão muito interessante que diz o seguinte: considere a função quadrática f de r em r definida por f de x igual x ao quadrado mais 3x mais c, com c pertencendo a r, cujo gráfico no plano cartesiano é uma parábola. Variando-se os valores de c, os vértices das parábolas obtidas pertencem à reta de equação. Então veja que trata-se do tema função quadrática, função do segundo grau, não é mesmo? E quando a gente está trabalhando com a função do segundo grau, a gente transforma aqui essa função numa equação, ou seja, iguala o f de x a zero, vai ficar aí x ao quadrado mais 3x mais c igual a zero. Por que a gente faz isso? Porque assim é mais fácil da gente encontrar as raízes, os valores de x, não é mesmo? Então, nessa nossa equação, o a vale 1, o b vale 3, o c não está definido. Até porque disse assim, variando-se os valores de c, os vértices das parábolas obtidas pertencem à reta de equação. Então, nós vamos testar isso aí, variando-se os valores de c. Então, como diz assim, variando-se os valores de c, os vértices das parábolas. Como se trata de vértices, eu preciso lembrar que o x do vértice é encontrado como? Menos b sobre 2a. E o y do vértice é encontrado como? Colocando menos delta sobre 4a. Essas duas formulazinhas são interessantes, quer dizer que você pode fazer também utilizando a forma resolutiva, a fórmula do Bhaskara, mas haja papel. Aqui no meu caso, haja tela, porque vai dar uma resolução enorme. Enquanto que você, tendo essas formulazinhas, reduz bastante aí o volume da resolução. E lembrando aí que o valor do delta é b ao quadrado menos 4ac. Quando a gente está lá no 9º ano estudando equações do segundo grau, a gente trabalha isso, não é? Então, no caso aqui, nós vamos ter, como diz que variando-se os valores de c, os vértices das parábolas obtidas pertencem a uma reta, nós vamos testar aqui alguns valores. Vamos supor que o x valesse 1. Só para a gente variar esse c aqui, se o x valesse 1, 1 ao quadrado, mais 3 vezes 1, mais c igual a zero. Substituir esse 1 no lugar desse x. Então, 1 ao quadrado é 1 mesmo. 3 vezes 1, 3. 1 mais 3, 4. 4 mais c igual a zero, ou seja, c igual a menos 4. Guarde esse valor. Nesse caso aqui, que o c vale menos 4, qual será o x do vértice dessa parábola? Menos b sobre 2a. O b é 3, então, menos 3 sobre 2. 2 vezes a, 2 vezes 1, 2. E interessante que essa aqui não vai variar nunca. Por que o x do vértice vai ser sempre o mesmo, independente do tanto de parábolas que você construir, independente de quais valores você dê ao c? Porque esse 3 aqui é fixo, ele não varia. Quem vai variar é o c. Então, como o x do vértice só depende do b e não depende do c, ele não vai variar nunca, vai ficar sempre no mesmo rumo, numa mesma direção. Aqui eu já mataria o problema se eu quisesse. Com certeza absoluta, a equação é menos 3 sobre 2, porque quaisquer valor que você colocar no lugar do c não vai mudar isso, porque isso depende do b. Mas eu vou provar para você que isso é verdade. Olha, o y do vértice, que é menos delta sobre 4a, nesse momento aqui, delta que é b ao quadrado menos 4ac, olha, b ao quadrado, o b vale 3, menos 4 vezes a, o a vale 1, vezes c, que vale menos 4, 9, 4 vezes 1, 4 vezes 4, 16 positivo, menos vezes menos, que vai dar 25. Como aqui fala menos delta, então menos 25 sobre 4a. 4 vezes 1, 4. Beleza. Vou jogar isso aí no gráfico. X. O x do vértice é menos 3,5. Vou levar lá na esquerda, negativo na esquerda, não é? E o y do vértice, menos 25 quartos, que está abaixo de zero. Temperatura geladíssima aí, né? E, construindo a parábola, nós vamos ter essa parábola com o vértice aqui no rumo do 3/2, com a abscissa 3/2, né? Vou fazer mais um teste. Suponhamos que o x
assuma o valor menos 3. Então, menos 3 ao quadrado, mais 3 vezes menos 3, mais c. Menos 3 ao quadrado, 9. E 3 vezes 3, 9. 9 menos 9 mais c. 0 mais c. 0 mais c, que é 0. Ou seja, o c vale 0. Se o c vale 0, eu volto aqui. Esse nem precisa calcular, porque vai ser sempre o mesmo, porque não depende do c. Agora, o delta, que é b ao quadrado menos 4ac, vai ser 3 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, vezes o c, que é 0. Morreu esse pedaço, porque multiplicando por 0, já era. b ao quadrado, 9. Como tem menos delta, menos 9 quartos. Vou jogar também na parábola. Aqui já tenho o valor para x. Agora o valor para y é quanto? Menos 9 quartos. Parábola é de concavidade para cima, como a outra também. Por quê? Porque o a é positivo. Então, tá a nossa parábolazinha aí. Agora eu vou fazer a última aqui, só para você ver que, independente do tanto de parábolas que eu construí, independente da variação do c, a direção aqui do vértice x é a mesma. Então, vou pegar aqui, suponhamos que o x vale menos 1. Menos 1 ao quadrado, mais 3 vezes menos 1 mais c. Menos 1 ao quadrado, 1 positivo. 3 vezes menos 1, menos 3. 1 menos 3, menos 2. Passa para depois da igualdade, 2 positivo. Então, c vale 2. Agora, eu volto. Essa aqui eu vou repetir porque não depende do valor do c. Delta, que é b ao quadrado menos 4ac, vai ser 3 ao quadrado, que é 9, menos 4 vezes o a, vezes o c, que agora vale 2, 8. Então, 9 menos 8, 1. Como o delta é negativo, menos 1 quarto. Coloco aqui o vérticezinho, menos 1 quarto. E concavidade da parábola voltada para cima, a parábolazinha aí, olha que linda. Então, nós temos aqui 3 parábolas. Eu poderia colocar infinitas parábolas que todas elas teriam o vértice na direção do menos 3,5. Então, a reta em que se assenta esses pontos é essa aqui em cor de rosa. Ou seja, alternativa B, menos 3,5, porque todos os vértices estão na mesma direção, menos 3,5 do eixo x. Então, x é igual a menos 3,5 para todos os vértices. A alternativa correta, letra B de bons estudos. Espero que você tenha gostado da videoaula e o aguardo para a próxima. Ó marinheiro, marinheiro, marinheiro só, venha logo aprender, marinheiro só, a calcular qualquer potência, marinheiro só, e nunca mais esquecer. Gostou? Curte aí.